Volvo, pela segurança de todos. Olha só, o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, divulgou uma nota neste domingo em que rebate as acusações contra ele em relação à compra da vacina Covaxin. Vini, o nome do Barros surgiu no fim da sessão da CPI na última sexta-feira, né? Exatamente, no finalzinho ali dessa sessão, que foi uma sessão bastante conturbada aí dos irmãos Miranda, né, o deputado federal Luiz Miranda acabou citando aí, depois de muita pressão dos senadores, o nome do Ricardo Barros, de quem ele teria ouvido da própria boca do presidente Jair Bolsonaro ao fazer essa denúncia ao presidente sobre as irregularidades na compra da vacina Covaxin. Vamos ver como é que foi esse momento. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? Pois é, ao mesmo tempo, Paulo, o Luiz Miranda disse que depois que o Bolsonaro citou o nome do Ricardo Barros, de que ele enviaria essas informações, que o Luiz Miranda passou para ele, à Polícia Federal. Agora resta saber se essas informações foram enviadas ou não, se teve essa conversa mesmo ou não. Dizem que existe até uma gravação feita pelo irmão do Luiz Miranda, que foi o servidor que denunciou todo este caso, mas isso ainda restam confirmações, né? Lembrando que esse contrato aí da Covaxin gira em torno de 1,6 bilhão de reais, assinado pelo Ministério com a Precisa Medicamentos para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. E a Global, que é sócia da Precisa, que foi responsável aí por intermediar esta compra, também é alvo de investigação por vendas de medicamentos ao Ministério da Saúde, na época em que o Ricardo Barros era o ministro da Saúde. Então, agora o Ricardo Barros soltou essa nota, que a gente pode até mostrar aqui também, se defendendo dessas acusações, dizendo o seguinte, tenho acompanhado as repercussões e entrevistas a partir da citação do meu nome na CPI, fica evidente que não há dados concretos ou mesmo acusações objetivas, inclusive pelas entrevistas dadas no fim de semana pelos próprios irmãos Miranda. Assim, reafirmo minha disposição de prestar esclarecimentos à CPI da Covid e demonstrar que não há qualquer envolvimento meu no contrato de aquisição da Covaxin, Paulo. Muito bem, Vini. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta da semana. Em que nível está a pressão sobre o governo federal depois desses depoimentos dos irmãos Miranda? Muito grande. Dados concretos e acusações objetivas em corrupção, isso é muito difícil, isso não existe mesmo não. A pressão agora é para que o governo resolva a situação em vez de deixar nas mãos da CPI que quer fazer espetacularização da história, né? Olha, Paulo, a estabilidade no emprego, ela não é um bem adquirido ou um direito individual do servidor, mas uma proteção da sociedade. Para esse tipo de caso, né, o funcionário de carreira, que é diretor de importação do Ministério da Saúde, ele poderia fazer essa investigação, denunciar, né, ele tem estabilidade exatamente para isso. A história esquisita aí é levar um assunto assim para o presidente da República. Isso só aconteceu porque o irmão dele é deputado e que prezava de uma certa intimidade do presidente Jair Bolsonaro. E fez como fizeram lá os Joesley, que foram à casa do então presidente Michel Temer, fizeram aquela gravação lá, fez aquela gravação com o Michel Temer e que acabou atrapalhando muito o país e atrapalhando muito o governo Michel Temer.
E agora essa história é levar diretamente ao presidente. Corrupção, em alguns países, ela é punida com pena de morte. E mesmo assim tem corrupção. Corrupção, eu costumo dizer que é igual unha, tem que cortar e lixar todos os dias porque ela cresce espontaneamente. O governo tinha que chamar imediatamente a Polícia Federal, a polícia, porque isso vai aparecer no governo, não tenho dúvida. Né? Denúncias e corrupção, sim. Não, o que não há é aquela organização governamental em prol da corrupção. Então, agora, a pressão é total para que o próprio governo explique essa situação e resolva na polícia e pronto, que isso não entre na política. Muito bem. Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Semana começando, tem muito mais pela frente e a gente se vê amanhã. Decolamos. É isso aí, Paulo. Obrigado. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Zé. Abração pra você. Adriles, tudo dessa história gira em torno da palavra do Luiz Miranda. Sim, senhor. Dá pra confiar? Não. O Luiz Miranda é picareta, é estelionatário, acusado de malversações de dinheiro público, de golpes, uma pessoa completamente picareta, só que é um picareta que gozava de alguma intimidade com o presidente. Aí a gente se pergunta por que o presidente goza da intimidade de alguns picaretas? A gente pode dizer uma resposta burocrática administrativa, não adianta. Um presidente da República tem que conviver com alguns picaretas porque boa parte, se não a maioria dos legisladores das quais ele precisa dos votos, são picaretas. Isso não só o Bolsonaro, como qualquer outro presidente. Eu não queria estar na presença, na pele de um presidente da República do Brasil, porque é uma situação muito difícil. Você tem que conviver com o mal diariamente. Agora, é uma denúncia vaga, imprecisa. O presidente foi alertado da possibilidade de a projeção de uma corrupção. É importante lembrar que essas doses não foram compradas. O dinheiro, eventualmente, não foi desviado concretamente. Aí alguém falou assim para ele, fulano talvez esteja querendo desviar, aí o presidente teria respondido, isso deve ser coisa do Luiz Miranda. Ele falou isso a sério ou falou isso simplesmente para desviar a atenção de alguém que ele considerava um picareta necessário à base da sua governabilidade? Se ele falou isso, eventualmente, que quer seja sério ou não, ele realmente prevaricou. Ele fez alguma coisa em prol para não ter exatamente esse desvio, aí tá tudo vago, tá tudo impreciso. Agora, essas denúncias, elas têm que ser apuradas e o presidente, qual é o limite da consciência que ele deve ter de tudo que se passa no governo dele? É impossível, mas um grande estadista tem que ter noção das coisas. Agora, é engraçado, né? Mais uma vez, é uma denúncia de uma corrupção que não houve, de um assodamento para comprar uma vacina, sendo que a vacina da Pfizer, que não foi comprada exatamente por uma preocupação com o dinheiro público em cima de uma vacina que ainda não tinha sido feita, não tinha sido projetada, que tinha cláusulas leoninas que não se responsabilizavam dos sintomas adversos. Isso nada se faz. A oposição tem que exatamente perceber o que ela quer. Se o presidente tem legitimidade para responsabilidade para gastar o dinheiro público ou se não tem. Paulo, agora o que pode mudar o jogo é esse áudio, suposto áudio que o Luiz Miranda já falou que ora existia, agora não, que ele tem medo de falar agora se existe ou não. Porque se vir um áudio... no gogó, Vini. Só no gogó. Mas o presidente não se manifestou, ele diz assim, eu vou revelar se o Bolsonaro negar. Diz ele, né? Agora, se ele revelar um áudio do Bolsonaro falando, não, isso aí é coisa do Ricardo Barros, não vamos mexer com isso. Aí é crime de prevaricação. Aí muda um pouco o jogo, né? Joel Pinheiro da Fonseca. Agora a esquerda adiantou os protestos que faria, se eu não me engano, 24 de julho, no final de julho, foi para né? Agora, fim de semana. Sábado agora. O que muda isso e como é que você avalia a situação do Bolsonaro a partir de agora? Aumenta muito a pressão sobre o governo, mas é bom deixar claro, neste momento, a acusação de corrupção não se centra na figura do Bolsonaro, se centra no Ricardo Barros. Ricardo Barros, que tem relações com essa empresa Precisa, uma empresa que saiu da quase irrelevância, tinha um contrato de preservativo feminino de 20 e poucos milhões de reais com o governo antes do mandato do Bolsonaro. Tinha um contrato que não entregou no governo Temer, né? Tinha alguma coisa que não tinha sido entregue, ele estava enrolada. E hoje em dia já tem contratos superando R$1 bilhão. Então é um negócio que aumentou muito, aparentemente por pressão do Ricardo Barros em diversas frentes, inclusive no Ministério da Saúde. É bom lembrar que o funcionário pressionado lá no Ministério não é o deputado Luiz Miranda, né? O irmão dele que avisou o deputado de que tinha recebido essa pressão muito estranha para agilizar. Porque é justo agilizar uma compra de uma vacina que essa sim nem tinha sido aprovada por Anvisa, era mais cara que as outras. Por que se escolheu priorizar essa compra e até o Bolsonaro foi lá fazer a pressão? O próprio Ricardo Barros também
tem um amigo dele, um cara próximo dele, um ex-secretário dele lá de Maringá, é dono de uma outra empresa que também negociou vacina, uma outra vacina, né, a CanSino, e, enfim, está envolvido até o pescoço com uma série de suspeitas de estar favorecendo empresas. Isso é crime. Tá? O Bolsonaro entra aí secundariamente. A questão é, primeiro, ele sabia? Essa é a pergunta. Eu não aceito prova por antecipação. Eu vou esperar ver se existe tal áudio ou não. Mas a pergunta é, primeiro, ele sabia? Perfeito. E segundo, sabendo, fez algo a respeito? E terceiro, ajudou? Porque é a acusação de que por que ele teria ligado para o presidente da Índia, por que ele teria, para o primeiro-ministro, por que ele teria incentivado, tentado acelerar isso. Mas, por enquanto, no que envolve o Bolsonaro, é tudo muito especulativo. O que envolve o Ricardo Barros, não, é bem mais central e bem mais próximo. Mas envolve o presidente da República. Envolve indiretamente. Ele não abriu a investigação que deveria ser aberta a partir do momento que ele recebeu a informação. Supondo que ele soubesse, cometeu crime de prevaricação, caso isso seja verdade. Perfeito, mas supondo que ele soubesse, sim, ainda não está totalmente estabelecido que ele sabia. Muito bem. Essa história, eu acho que ela tem alguns pontos que vão fazer a gente refletir aqui. O primeiro é o seguinte, é curioso, né? Como na política hoje em dia, a gente transforma pessoas. Vocês já repararam nisso? Esse Luiz Miranda é ruim. Mas ruim. Essencialmente ruim. Você lembra quando a gente falou dele aqui? Eu não fiz a reforma da tributária, picareta. O histórico do cara é pior do que o histórico de muitos que estão na CPI da Covid-19. A gente falou dele aqui depois daquela reportagem do Fantástico, Paulo, de quase 20 minutos, falando sobre uma série de fraudes que ele aplicou em golpes. Agora o que o cara lá nos Estados Unidos. O que o cara fala virou verdade. Peraí, tem que apresentar prova, gente. Eu defendo investigação de... Mas na base da chantagem. Se você negar, eu apresento talvez. Agora, é esse tipo de kamikaze, que as pessoas têm que tomar cuidado de estarem perto dela. É o Roberto Jefferson, né? O que foi o Roberto Jefferson? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que faz? O Joel sempre fala aqui, eu também falo, da proximidade de um presidente, de um estadista, de um presidente da República, de pessoas que são picaretas. Como é que você faz no Brasil com um regime semi-parlamentarista? Você depende do Congresso pra tudo, com um Congresso com 80% de picaretas, como é que você faz para escolher a dedo quem são as pessoas que podem ou não privar do poder, sendo que se você não coloca esses picaretas no poder de alguma forma próximos a você, você não exerce o poder. É uma sinuca de bico que todo presidente vai ter que enfrentar. Alguns se jogam na lama, igual o Lula fez. Vamos comprar todo mundo. O Bolsonaro, até esse momento, não tem essa denúncia nesse sentido. Agora, que ele convive com picaretas, como todo presidente, por causa do sistema político convive, isso é fato. O que é a solução? Reformar o sistema. Mas quem reforma o sistema? Os deputados, meu caro. Então, se você não votar bem em 2022, vai continuar tudo do jeito que está, não por causa do presidente da República exatamente, mas por causa do seu voto que elege deputado picareta como esse Luiz Miranda. Esse Luiz Miranda é um deputado bem tranquilo. Sossegado. Super. Não tem problema nenhum com a justiça. Mas esse aqui é o ponto. O Roberto Jefferson também tinha, mas... Tem que ver. O Jefferson é um santo perto desse cara. Não, mas Roberto Jefferson, querendo ou não, apresentou a prova dele lá. Tem que ter prova do que ele tá falando. Agora, o meu ponto é, o Luiz Miranda falou é verdade. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser irresponsável dessa maneira. Não, e o tratamento que se deu. O senhor não vai pro Conselho de Ética. Pode falar, quase apresenta a prova. Eu acho que tem que investigar, presidente da República, governador, tem que investigar. E se o Bolsonaro cometeu prevaricação, vai ter que pagar por isso, acabou. Agora, a palavra do Luiz Miranda ser a verdade absoluta e as pessoas colocarem, inclusive isso, na imprensa, em vários lugares, como se, olha, o negócio foi assim. Não, peraí, tem que apresentar a prova. Apresentando a prova, a gente vem e discute, certo? Muito bem.